Paz do Senhor, igreja. Que privilégio, né? A gente está aqui na casa do Senhor, porque diante de tantos outros lugares, né, que poderíamos estar, nós estamos aqui, no melhor lugar, né, adorando o nosso Deus. Podem se sentar. Vamos ter uma palavra de oração, falar com o Pai, pedir que Ele possa trazer entendimento, né, a nossa mente, ao nosso coração, de tudo que Ele quer falar conosco nesta noite. Amém? Senhor, nós te agradecemos, Pai, por essa oportunidade, Jesus, de estarmos aqui na Tua casa, louvando e adorando a Ti, Jesus, pedindo, Senhor, que saiamos daqui, Pai, transformados pela Tua palavra, Senhor. Por isso eu peço nessa hora que o Senhor venha sobre mim, derramando, Senhor, a Tua unção, o Teu poder, Pai, para que eu consiga, Jesus, transmitir, Senhor, nessa ministração, tudo aquilo que o Senhor colocou no meu coração, Pai. Traga entendimento, Senhor, aos Teus filhos nesta noite. Transforma vidas neste lugar, Pai. Nada sou, Senhor, sem a Tua presença, Pai, mas que o Senhor possa falar através da minha vida. Senhor, é o que eu te peço e já te agradeço, Senhor, por essa rica oportunidade em nome de Jesus. Amém. Amém. O tema que eu trouxe para essa pregação não é o fim, né? E eu vou falar um pouco da história de Agar. Então, eu peço aos irmãos que abram suas Bíblias em Gênesis 21. Nós vamos ler do versículo 14 ao 21. Amém? Diz assim: o despedimento de Agar e Ismael. Então se levantou Abraão pela manhã, de madrugada, e tomou o pão e um odre de água, e os deu a Agar, pondo-os sobre o seu ombro. Também lhe deu o menino, e despediu-a, e ela foi-se, andando errante no deserto de Berseba. E consumida a água do odre, lançou o menino debaixo de uma das árvores. E foi-se, e assentou-se em frente, afastando-se à distância de um tiro de arco, porque dizia: que não veja eu morrer o menino. E assentou-se em frente, e levantou a sua voz, e chorou. E ouviu Deus a voz do menino, e bradou o anjo de Deus a Agar desde os céus, e disse-lhe: que tens, Agar? Não temas, porque Deus ouviu a voz do rapaz desde o lugar onde está. Ergue-te, levanta o moço e pega-lhe pela mão, porque dele farei uma grande nação. E abriu-lhe Deus os olhos e viu um poço de água. E foi-se, e encheu o odre de água, e deu de beber ao moço. E era Deus com o moço, que cresceu e habitou no deserto, e foi flecheiro. E habitou no deserto de Parã, e sua mãe tomou-lhe mulher da terra do Egito. Até aqui. Né? A história de Agar foi uma história muito, muito complexa, né? Porque ela era escrava de Abraão e Sara, né? E Sara permitiu ali que ela, né, se deitasse com Abraão e ele gerasse um filho para ele, já que Sara, naquele momento, não poderia dar o filho tão esperado. Né? E assim ela fez, porém, né, se os irmãos tiverem a oportunidade de ler, né, todo essa passagem, a gente vai tentar compreender melhor, né, o que aconteceu. Né? A Agar, ela foi expulsa, né, de sua casa. Não foi a única vez, né, nesse episódio aqui que a gente acabou de ler, nesse trecho aqui, mas sim também quando ela ainda estava grávida de Ismael, Sara já havia, né, feito com que ela fugiu, na verdade, né, e foi para o deserto. Né, e
Esse texto ele é muito rico, com muitos aprendizados para nós nesta noite. A história de vida de Agar é cheia de lutas, fugas, sofrimento, solidão, angústia e medo. Mas também é uma história de superação, sustentação, de provisão e intervenção divina a seu favor. E eu quero falar um pouco sobre esse momento que Agar passou ali no deserto. Porque muitos de nós, às vezes, passamos pelo deserto. E eu acredito que é no deserto que nós aprendemos as melhores e maiores lições da nossa vida. Então, eu quero compartilhar aqui com vocês, esta noite, aquilo que o Senhor me despertou, desse texto tão rico, de informações que a gente pode tirar para a nossa vida pessoal. E o primeiro, que diz assim, no 21 ao 17, diz assim: E ouviu Deus a voz do menino, e bradou o anjo de Deus a Agar, desde os céus, e disse-lhe: Que tens, Agar? Não temas, porque Deus ouviu a voz do menino, desde o lugar onde está. E eu entendi que, no meio do deserto, Deus ouviu o clamor daquele menino. Em outras versões, diz que o menino, Ismael, ele chorava. E era o grito de socorro de uma alma que, naquele momento, estava aflita. Agar e Ismael estavam sozinhos, abandonados naquele deserto. Só lhes restavam gemer. Todo o cenário em volta dizia que não havia mais jeito, que era o fim. Porém, o clamor e a voz do choro do menino subiu aos céus, chegou até o trono de Deus. Quantas vezes na nossa vida passamos por situações, que a gente acredita que é o fim, que não tem mais jeito. A gente olha em volta e só vê deserto, não tem nada, não tem ninguém, não tem água, não tem alimento. E a gente só pode fazer o quê? Clamar por socorro. Mas, graças ao nosso Deus, nós temos aquele que ainda nos ouve. Nós podemos clamar com a certeza de que Ele está nos ouvindo e que na hora certa Ele vai enviar o socorro. Isso aconteceu na vida de Agar e Ismael naquele dia. Isso a gente tem que ter essa convicção na nossa vida, porque nem sempre, a vida vai ser mil maravilhas. Nós vamos passar por lutas, nós vamos passar por adversidades, mas precisamos ter essa convicção de que nós vamos vencer. Nós precisamos mudar, às vezes, o nosso olhar, porque, às vezes, a nossa visão é tão limitada. A gente olha o problema, a gente olha a situação, a gente olha para nós mesmos, que nada podemos fazer diante daquilo. Mas, às vezes, a gente esquece que somos filhos do Deus do impossível, E Ele ouve a nossa oração. E o Senhor fez isso com Ismael. Ele ouviu o choro daquele menino e Ele mandou resposta, E eu, assim, entendi também, irmãos, que havia uma promessa na vida de Ismael, de Agar, E se a gente buscar lá no texto, no versículo 16, diz assim, que a gente entender melhor, essa história. Assim tomou Sarai, mulher de Abraão, a Agar, egípcia, sua serva, e deu-a por mulher a Abraão, seu marido, ao fim de 10 anos que Abraão habitara na terra de Canaã. E ele entrou a Agar, e ela concebeu, e vendo ela que concebera, foi sua senhora desprezada aos seus olhos. Mais à frente, no versículo 10, diz assim: Disse-lhe mais o anjo do Senhor: multiplicarei sobremaneira a tua semente, que não será contada, por numerosa que será. Disse-lhe também o anjo do Senhor: eis que concebeste e terás um filho, e chamarás o seu nome Ismael, porquanto o Senhor ouviu a tua aflição. Nesse episódio aqui, a Agar tinha fugido para o deserto, diante de tudo que ela estava sofrendo ali naquele lugar,
E veio o anjo do Senhor e fez essa promessa a ela, né? Que Deus ele tinha mais a fazer na vida dela e que ela ia gerar um filho, né? E que ele se chamaria Ismael. E durante todo aquele processo, né? Ela gerou, o menino cresceu. Após um tempo, Sara também gerou, né? Isaac. E a promessa, às vezes, a gente vai esquecendo, né? Do que o Senhor fala conosco, né? E a gente precisa entender que há um propósito até para a nossa luta, para o nosso dia mal, né? E esse texto traz isso para a gente, né? Do alto do céu, Deus manda resposta, né? Nesse versículo 1 do 21, diz que não temas, porque Deus ouviu a voz do menino desde o lugar onde está. Deus ouve a nossa oração, independente de onde estejamos. Então, a mensagem que Deus trouxe para mim e para você nesta noite, independente do que você esteja passando, não temas. Ele ouve a nossa oração, Ele ouve o nosso clamor, né? E mais à frente, a gente lê, ergue-te, levanta-te o menino e pega-lhe pela mão, né? A primeira ordem de Deus é, se levante. Se levante. No momento que a gente está passando por dificuldades, a gente fica sem forças realmente. Não é fácil, né? Mas a gente precisa buscar em Deus essa força, né? Para nos levantarmos e ver que há solução, porque o nosso Deus é o Deus das causas impossíveis, né? Então, a mensagem é que levanta-se, chega de ficar prostrado, caído e derrotado nesse deserto. Deus está dizendo, é hora de se levantar, é hora de se colocar no pé nesse deserto e continuar a caminhada, né? Você é a coluna da sua casa. Deus ouve o grito de desespero de Ismael, mas quando Deus responde, Ele não fala com o menino, mas fala direto com a mãe, porque Agar é a estrutura, Agar é a coluna da sua família. Por isso, Deus manda primeiro ela se levantar, para depois ela levantar o menino. Às vezes a gente pede muito ao Senhor, né, uma solução. Senhor, me dá uma solução para esse problema. Me dá uma solução. O que eu preciso, Senhor? E o Senhor nos responde. E Ele nos diz, levanta você primeiro. Faça a sua parte. O resto eu vou cuidar. Mas nós precisamos ter uma atitude de fé. Nós não podemos nos manter naquela posição de vítima, só reclamando, só murmurando. A gente precisa se colocar de pé, clamar de pé ao Senhor. A nossa visão precisa estar no alto. Muitas vezes, no meio do deserto, a gente muda a nossa visão, né? A gente olha para baixo, a gente desanima, a gente fica prostrado, a gente não quer orar, a gente não quer jejuar, né? Por quê? Não temos forças. Não temos forças. Mas se você é a estrutura da tua casa como Agar, o Senhor está te dizendo nessa noite, levanta, pega o teu menino. Eu não sei qual é o teu menino, talvez seja o seu marido, talvez seja um familiar, não sei. Mas depende de você. Depende de um posicionamento seu, depende de uma decisão sua. Eu vou fazer a minha parte. Eu vou sair dessa posição, eu vou me reerguer, eu vou confiar no meu Deus, eu vou buscar a minha vitória, porque ela vai vir. O problema é que muitas vezes nós desistimos pelo caminho, nós desacreditamos que Deus está conosco, nós acreditamos que a bênção e a vitória é só para o irmão que está do nosso lado, mas não. O Senhor está a todo tempo com o olhar atento a nós. Ele não tem filhos preferidos. E o que Ele fez na minha vida, Ele pode fazer na sua. O que Ele fez na vida do irmão que está do teu lado, Ele pode fazer na tua.
Basta você crer. Basta você obedecer à voz do Senhor. Precisamos ter os ouvidos atentos à voz de Deus. Porque o Senhor muitas vezes está falando conosco e nós não estamos ouvindo porque estamos distantes. Distantes do Senhor. E o Senhor está te chamando e está falando e está te orientando e está te dando a direção. E você continua no deserto porque você não está atento à voz do Senhor. Precisamos estar atentos. Precisamos acordar. Não podemos nos conformar com o deserto. O deserto é só temporário. Ele precisa ser temporário. Não existe deserto para sempre na vida do cristão. Para tudo existe um propósito. Para tudo, meus queridos, existe um propósito. A segunda ordem de Deus para a sua vida é: levanta o menino e pega pela sua mão. Porque Deus, Ele está renovando as nossas forças nesta noite. Você vai pegar pelas mãos aquele que precisa de você, aquele que está caído, aquele que está mais fragilizado. Se você é a coluna da tua casa, se Jesus te chamou para isso, pegue a visão, aceite o teu chamado. Às vezes nós nos acovardamos, sabe? E muitas vezes a salvação da nossa casa depende primeiro de nós. É mudança de postura, é mudança de caráter, porque primeiro vai vir de nós. Amém? No deserto, Deus abre os teus olhos e te faz enxergar a provisão. O versículo 19 diz assim: e abriu-lhe Deus os olhos e viu um poço de água. A água acabou. A provisão que dava o sustento para a caminhada no deserto acabou. Agar colocou o menino debaixo de um arbusto e se afastou 100 metros de distância. E ali se assentou, para não ver o menino morrer. Afinal, a água havia acabado. A água fala de vida. Ninguém pode sobreviver sem água. Enquanto havia água, havia esperança para continuar caminhando. Talvez você tenha entrado aqui hoje como Agar e Ismael, ofegante, sem força e sem coragem. Afinal, você perdeu aquilo que lhe dava esperança. Mas hoje Jesus tem uma palavra de vida para você. Em João 4,14 diz assim: mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele, e uma fonte de água que salte para a vida eterna. Beba dessa água hoje e receba a vida. Seja renovado nessa noite. Deus está te dando um novo ânimo nessa noite. Eu costumo... Tem uma menina que eu sigo nas redes sociais, e ela compartilha muito devocional, então eu gosto muito de acompanhá-la. E ela diz uma frase que diz assim: copo vazio não mata a sede de ninguém. É preciso estar cheio para transbordar na vida de outros. E somos assim, Nós, cristãos, nós precisamos estar com o copo cheio. Porque se estamos com um copo vazio, ele não vai nem matar a nossa sede. Quem dirá matar a sede do outro? A gente não pode compartilhar, a gente não pode doar, a gente não transborda, porque está vazio. Você tem buscado para você e para transbordar para o outro? Será que temos realmente buscado a presença de Deus o suficiente para matar a nossa sede, para nos sustentar, para nos manter de pé? Às vezes estamos fracos, desidratados, desnutridos, porque queremos,
porque não temos buscado em Deus isso, essa fonte de água viva, porque Ele tem tudo que nós precisamos. Tudo que nós precisamos, nós encontramos no nosso Deus. Nós encontramos aqui nessa palavra. Se é força que você precisa, medite, aqui você encontrará. Nós precisamos ter esse entendimento que depende mais de nós, porque o nosso Deus, Ele faz um piscar de olhos nosso. Mas às vezes Ele só está esperando, né, uma mudança tua. É o momento certo, né? E você está aí, disperso, acreditando que está no deserto porque precisa permanecer no deserto, né? E se mantém num lugar tão ruim, e você se mantém ali por tanto tempo. Não aceite, querido. Não aceite, né? Está passando por luta? Amém. Todos nós vamos ter dias ruins, né? Mas precisa haver um propósito. Precisa haver um propósito. Não é por nada. Senhor, eu estou passando por isso aqui. Mas o que o Senhor quer falar comigo? O que o Senhor quer tratar comigo nessa situação? Porque quanto antes nós entendermos o que Deus quer nos ensinar, mais rápidos nós vamos atravessar esse deserto, amém? Mas não, nós ficamos ali, né? Naquela posição de vítima, só reclamando, né? Aí ora, Jesus, eu já perdi as esperanças. Só com palavra de derrota, só com aquele aspecto triste, né? Não aceite isso na vida de vocês, não. O cristão, ele tem que ser alegre. Ele passa pela prova fazendo o quê? Dando glória a Deus, né? Por quê? Porque ele vai passar, ele vai ser vitorioso. Nós vamos vencer no final de tudo. Nós vamos atravessar o deserto. E nós precisamos entender isso, que o nosso Deus, Ele quer nos ensinar algo, né? O poço de água estava diante de Agar, mas as suas lágrimas e a sua vontade de desistir a impediam de ver. Deus só vai abrir os teus olhos e te fazer enxergar a provisão se primeiro você se colocar de pé. Enquanto você estiver prostrado, Deus não vai abrir os teus olhos para contemplar a provisão. Por isso, a ordem de Deus é: levanta, muda a tua visão, para de olhar para baixo, tenha mais sonhos. Nós temos, né, trago muitas mensagens falando sobre os sonhos de Deus, sobre os projetos de Deus para a nossa vida, né? E eu quero te perguntar nessa noite, você tem sonhado? Você tem desejado coisas grandes para a sua vida, para a sua família, para o teu ministério? Tem. Será que temos? Porque eu quero te dizer que o teu Deus e o meu Deus, Ele é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos e pensamos. Então, o que você está fazendo aí que você não tem sonhado grande do tamanho do teu Deus? Que você não tem pedido ao Senhor aquilo que para aquele que está lá fora é impossível, mas que para o teu Deus não é? Muda a tua visão. Muda a tua visão. A nossa visão muitas vezes é difícil, a batalha é grande, né? E a gente fica assim, ó, né? A visão tão limitada. Mas a nossa visão tem que estar para o alto. Senhor, eu quero. Vamos sonhar, né? Eu falo que o não eu já tenho. Eu vou tentar o sim, né? Mas não adianta também eu só orar. Eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que fazer a minha parte. Então, dependendo do sonho, vai estudar, vai trabalhar, vai guardar o teu dinheirinho, vai poupar o que tem que poupar, né? Mas sonhe, faça a tua parte, que o que não for para você fazer, o resto Deus faz. Mas precisamos sonhar, precisamos mudar a nossa visão, né? A gente tem falado muito sobre isso aqui, né? Abundância. Deus, Ele quer que você viva uma vida abundante. E não é só lá no céu. É aqui também na terra.
Ele quer que você seja feliz, alegre, né? Dificuldade, sim, mas não é normal o crente viver só de luta. Não, não é. Coloque o teu joelho no chão e pergunta ao Senhor o que Ele quer te ensinar, para você poder atravessar logo esse deserto, né? Muitas vezes o Senhor, Ele permite o deserto para que a gente cresça, né? E no deserto, Deus é com você, né? No versículo 20 diz assim: e era Deus com o menino. Que bom que nós temos um Deus que é conosco. Que bom que podemos contar com esse Deus, né? No deserto, Deus te faz crescer. No versículo 20 diz: e era Deus com o menino que cresceu. Deus não permite o deserto porque Ele quer o teu mal, mas porque Ele sabe que a única maneira de você crescer é no deserto. É no deserto que a gente ora mais. É no deserto que a gente jejua mais. É no deserto que a gente lê mais a palavra. É no deserto que a gente busca mais a presença do Senhor. Amém? Infelizmente, muitos de nós, né, deixamos o nosso Deus para um segundo plano. E aí, quando entramos no deserto, nós nos conectamos o tempo todo com o Senhor. Parece que o Wi-Fi, ele fica mais forte, né? Quando a gente está no deserto, porque a gente quer uma resposta. E quando a gente quer algo, a gente busca. A gente quer, a gente vai atrás. E às vezes é por isso que Ele permite. Para que a gente esteja mais perto dEle, para que a gente consiga ouvir a direção e a orientação dEle. Eu não sei, né, qual é o teu deserto nessa noite. Eu não sei o que você tem pedido ao Senhor. Mas eu sei que Ele tem ouvido a sua oração. Eu sei que Ele tem ouvido a minha oração. E eu sei que existe um propósito para todas as coisas. Então, precisamos entender qual é o propósito do Senhor. Se é somente um crescimento espiritual. Senhor, então, me leva, né, a um nível mais profundo de intimidade para entender aquilo que o Senhor quer falar e tratar comigo. É assim que nós devemos orar ao Senhor. É assim que nós devemos, né, pedir a orientação ao céu. Não reclamando, né, não murmurando, porque o dia mau, ele vem para o nosso bem. Ele vem para o nosso crescimento, né, para nos capacitar, para nos preparar. Porque há guerras que nós vencemos que só vamos entender lá na frente. Quantos problemas, né, eu já tive e quando passou eu entendi o que o Senhor queria me ensinar. Né? Eu acho que eu poderia gravar até um podcast aí, Igor, gravar um podcast só de testemunho. Porque muitas vezes a gente quer contar o testemunho. Quem quer contar testemunho? Né? Todos nós, testemunho de vitória, de bênção. Mas para contar o testemunho, a gente tem que ter passado pela luta, a gente tem que ter passado pela dificuldade, né? E às vezes a gente olha para o nosso irmão e vê para ele lá, aquele momento que ele está ali alcançando as vitórias, contando o testemunho, mas a gente não vê que também tiveram sacrifícios, também tiveram as renúncias, né? A gente não vê esse momento. Tem coisas que é pessoal de cada um com Deus. A gente quer, né, as vitórias do outro, mas a gente não quer viver os processos que ele viveu para alcançar aquilo, né? A gente quer, né, quem está aí está estudando para concurso, a gente quer aprovação, mas a gente não quer sentar, perder um final de semana estudando. Não quer. É sacrifício. Enquanto está todo mundo curtindo aí nas festinhas, no shopping, tem que haver um sacrifício, né? Muitas vezes é isso, né? A pessoa quer o marido salvo, mas não quer jejuar pela vida dele, não quer orar, né? Não quer ser uma mulher sábia dentro do seu lar. Né, quer fazer tudo à sua maneira. Existem sacrifícios, existem maneiras que o Senhor nos chama para ter um melhor entendimento. Né? No deserto,
Deus faz você ganhar novas habilidades, né? E era Deus com o menino que cresceu e habitou no deserto e foi flecheiro. Ismael cresceu no deserto e se tornou um flecheiro, um guerreiro. Ismael entrou no deserto quase morrendo, sem nenhuma habilidade, mas no meio da caminhada, ele se tornou um guerreiro valente. Então, o que aprendemos com isso é que no meio da caminhada, enquanto vamos avançando nesse deserto, vamos crescendo e nos tornando soldados valentes do Senhor. É no deserto que o Senhor vai moldando o nosso caráter. É no deserto que o Senhor vai nos fortalecendo, nos capacitando para alcançar aquilo que Ele sonhou e projetou para as nossas vidas. Amém? Quem está entendendo o que o Senhor está falando nessa noite? Precisamos entender quais são os planos do Senhor para a nossa vida. Mas para isso a nossa visão não pode estar aqui. Não pode estar para baixo, tem que estar para o céu. Né? Que possamos nesta noite nos conectarmos com o Senhor, pedindo a Ele, que Ele revele a nós, né, os propósitos dEle, as promessas dEle, e que a gente continue confiando no nosso Deus. Que a gente, no meio do deserto, a gente não perca as esperanças, a gente continue crendo que o Senhor é o Deus que faz o impossível a favor dos seus. Precisamos continuar crendo, buscando a fé que o cristão ele deve ter. Porque é muito fácil, irmãos, termos fé no momento que está tudo bem. Difícil é se manter com a fé no momento que está dando tudo errado. No momento que você olha e você se vê sozinho no deserto, né? E é isso que o Senhor quer falar conosco nessa noite. O deserto não é motivo de desânimo, de derrota, pois Deus te ensina a viver em meio às lutas e vencer todas as batalhas. É nesse momento de solidão, onde as perspectivas acabam, onde as portas se fecham, onde os gigantes chegam mais perto, que Deus manifesta a sua grande misericórdia e vem em nosso socorro. Não aceite a derrota. Não aceite que você vai ficar nesse deserto por muito tempo. Creia que o teu Deus, Ele tem algo para te ensinar, né? O Senhor, Ele tinha promessas para Ismael. Ele tinha promessas. E por algum tempo eles esqueceram dessa promessa que o Senhor fez. E muitas vezes nós também esquecemos as promessas de Deus na nossa vida. Mas que hoje, nesta noite, o Senhor te lembre. O Senhor traga à tua memória tudo que Ele falou contigo, tudo que Ele ministrou aos teus, todas as promessas à tua família. Continue confiando no Senhor. Não importa o lugar que você está hoje. A nossa fé ela não pode ser baseada nas circunstâncias da nossa vida. A nossa fé ela tem que ser baseada em tão somente no nosso Deus. Ainda que você olhe e veja que é impossível, queridos, o nosso Deus pode. Pode. Há algum tempo atrás eu recebi uma palavra em um momento da minha vida que tudo estava ruim. Tudo estava ruim. E uma serva de Deus olhou para mim e disse: ainda que o inimigo diga que é o fim, Deus te diz hoje é o começo. Tudo estava acabado para mim. O meu casamento estava acabado, a minha vida com a minha família, tudo que eu tinha sonhado tinha acabado. Mas eu recebi aquela palavra, e por mais que naquele momento eu não tivesse visto a solução, eu continuei confiando que o Deus do impossível, Ele muda tudo. Até os nossos sentimentos, até aquilo que a gente acha que não é capaz de mudar, nós seres humanos, mas o nosso Deus, Ele pode todas as coisas. Talvez você olhe para o seu cônjuge e fala: não tem mais jeito, não tem mais solução, ele não muda, ela não muda. Mas eu quero trazer uma palavra para você nesta noite.
Ah, querido e querida, o teu Deus pode mudar. O teu Deus muda pensamentos, muda sentimentos. Não há impossível para Ele. Continue buscando, porque depende de você, Agar. Você é a Agar da tua casa. Levanta nessa noite. Se põe de pé, pega o teu menino e olha a fonte de vida que o Senhor tem para você. Beba dessa água, se alimente da palavra, seja fortalecido no deserto, que você vai sair vitorioso e vitoriosa. Continue crendo, continue buscando, porque a vitória depende de você. Deus, Ele já planejou o teu amanhã. Quem crê que o Senhor, Ele já escreveu os teus dias? Ele só está esperando você ficar pronto para receber a bênção. Esteja pronto, querido e querida. Esteja pronto, porque Jesus está te chamando para uma responsabilidade maior. Ele quer arrumar a tua casa, Ele quer arrumar a tua vida. Ele quer te tirar desse lugar deserto, onde o Senhor não planejou que você estivesse. Não. Mesmo que você não tenha desejado estar neste lugar, mesmo que você não tenha buscado isso para a sua vida, entenda que existe um propósito para você passar por esse deserto. Existe. E o Senhor, Ele quer te mostrar, durante essa caminhada, Ele quer moldar o teu coração e o teu caráter. Ele quer te preparar para o que você vai receber no seu futuro, no seu amanhã. Se capacite, querido e querida. Se alimente da palavra do Senhor. Aqui tem tudo o que nós precisamos. A gente só precisa entender que quando nós estamos fracos, pedindo socorro, e nós não conseguimos buscar sozinhos, nós precisamos clamar e pedir ao Senhor: Pai, socorre-me, eu não consigo sozinha. Tenha humildade para clamar a Deus. Às vezes é que acontece que estamos tão sofridos, tão fracos, desnutridos, e não temos forças nem para clamar ao Senhor. Quem está entendendo o que Deus está falando? Muitos momentos da minha vida, eu me sentia assim, fraca, sem força até para dobrar os meus joelhos e falar com o Senhor. Mas eu pedi a Deus: envia, Pai, envia um anjo aqui, Deus, para trazer alimento para mim. Clama ao Senhor, querido. Pai, envia. Toca lá no teu filho, Senhor, e traga ele aqui para trazer alimento. Eu preciso, Jesus. Eu estou desnutrido. Eu tenho sede, Pai, de buscar, mas eu não tenho forças, Jesus. Clama, clama, que por mais que você esteja sem forças para buscar o teu alimento, Ele envia o anjo, Ele envia. Quantas vezes, queridos, eu recebi uma ligação, eu recebi uma visita, eu recebi um abraço, e naquele momento era aquilo que eu precisava. O Senhor, Ele tem a resposta. O Senhor tem tudo o que nós precisamos. Não aceite continuar no deserto. Clame no deserto. É o que o Senhor está nos dizendo nesta noite. Clama, porque eu estou ouvindo. Clama, porque eu mando socorro. Clama, porque eu vou te tirar deste lugar. Mas depende de você. Depende de uma decisão tua. Depende do teu querer. Porque a solução para o teu problema, o nosso Deus tem. Amém? Creia que o Senhor vai
Você vai sair daqui esta noite fortalecido pelo Espírito Santo de Deus. Eu convido vocês a se colocarem de pé. Que vocês possam nesta noite clamar a Ele como nunca antes clamaram. O Senhor é aquele que conhece as nossas angústias, né? Os nossos problemas, mas Ele também conhece as nossas limitações. O Pai nos criou e Ele sabe como conseguimos lidar com as situações. Ele sabe como você se encontra nessa noite. Ele sabe como o seu coração está, como a tua mente está. Ele sabe de tudo, querido e querida. Não precisa você contar para o irmão que está do teu lado. Ele sabe, Ele te conhece. Então eu convido a você nesta noite a clamar por Ele, a colocar para Ele tudo aquilo que você tem sentido, tudo aquilo que você espera, tudo aquilo que você sonha. Ah, querido, Ele vai te responder, amém? Clamem ao Senhor, falem com Ele, falem com Ele. O Senhor tem coisas boas para realizar na tua vida. Permita ser tocado pelo Espírito Santo de Deus nessa noite. Permita ser transformado por Ele. Sua voz me encoraja a prosseguir. Quando tudo diz que não, ou parece que o mar não vai se abrir. Sei que e o que dizem sobre mim não pode se frustrar. E cumpra em mim teu querer. Deus impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. Deus impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. Deus O Deus do impossível está aqui nesta noite, queridos. Peça a Ele, clame a Ele, que Ele vai falar contigo. Quando tudo diz que não, sua voz me encoraja a prosseguir. Quando tudo diz que não, ou parece que o mar não vai se abrir. Sei que não estou só, e o que dizem sobre mim não pode se frustrar. Venha em meu favor e cumpra em mim teu querer. Deus impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. Deus impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. Deus impossível.
nós te agradecemos, Pai, por essa palavra, Senhor. Porque sabemos, Pai, que mesmo em meio ao deserto, Tu estás conosco. Agradecemos, Senhor, pela Tua fidelidade, Jesus, porque sabemos que nem somos merecedores, Jesus. Mas a Tua graça e a Tua misericórdia nos alcançou, Pai. Gratos somos a Ti, Jesus. E nesta noite, Senhor, eu quero Te pedir, Senhor. Te pedir por aqueles, Pai, que se encontram fracos nesta noite. Aqueles que entraram aqui desanimados, sem esperança. Ah, Jesus, Tu és o Deus que faz tudo novo. Tu és o Deus que pode mudar todas as coisas. Tu és o Deus que muda todas as situações. Então, Pai, eu quero pedir primeiramente, Deus, que o Senhor possa mudar mentalidades nesta noite. Pai, que nós tenhamos mentalidades vitoriosas aqui nesta noite, crendo, Senhor, que Tu és o Deus que faz o impossível ao nosso favor. Ah, Senhor, se alguém entrou aqui com pensamento negativo, Jesus, Tu pode mudar, Deus. Pai, coloca esperança, coloca, Senhor, ânimo e força, Senhor. A força que nós só encontramos no Senhor. A força, Pai, que não vem do homem, mas que vem do Teu Espírito, Jesus. Então eu peço a Ti nesta noite, abastece o Teu povo que aqui está, Jesus. Que eles possam ser fortalecidos por Ti, para que consigam, Senhor, atravessar o deserto. Para que eles consigam, Senhor, passar pelos momentos de luta, pelos momentos de dor, sem duvidar, Pai, do Teu amor. Porque Tu és um Pai bondoso, Tu és um Pai zeloso, que está a todo tempo com o Teu olhar para nós. Então eu Te peço nessa hora, Jesus, cuida dos Teus filhos que aqui estão. Pai, revela a eles aquilo que o Senhor já prometeu, aquilo que o Senhor já sonhou, aquilo que o Senhor já projetou para eles, Pai, para que isso dê a eles um ânimo novo, esperança de dias melhores, Pai, de uma vida abundante aqui na terra, Jesus, porque sabemos que o Senhor tem o melhor para nós. O Senhor tem o melhor para o Teu povo que Te busca. O Senhor tem o melhor para os Teus filhos que lhe obedecem. Ah, queridos, estejam atentos à voz de Deus. Estejam atentos ao que o Senhor tem para ti. Ele tem chamado para você. Ele tem sonhos para você. Se coloque na posição e receba as bênçãos que Ele tem para a tua vida. Olhe para a fonte que está tão perto. A fonte que é Jesus. O socorro presente, que é o nosso Deus. Não desista na caminhada. Não desista no meio do deserto. Se necessário for, peça socorro. Clame, clame, e Ele enviará um anjo para te socorrer. Amém? Senhor, nós Te agradecemos, Jesus, por esta noite, por essa palavra. Leve-nos, Senhor, a nosso lar, em paz, em segurança. Que tenhamos, Senhor, um resto de semana abençoado e guardados por Ti. Que possamos retornar aqui, Senhor, no domingo, no GECEL, na sexta-feira. E no domingo, Senhor, para louvar e engrandecer o Teu santo nome. Obrigada, Pai, continue tratando corações e vidas neste lugar. É o que eu Te peço e já agradeço. Em nome de Jesus, amém.